Olá, esta videoaula é sobre a classificação das angiospermas. Olhando esta árvore da vida, uma das publicações mais recentes sobre o assunto, para termos um grupo monofilético com um único ancestral comum e podermos considerarmos como um grupo único as plantas, nós devemos incluir alguns grupos de algas e as plantas terrestres, conhecidas como briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Sendo que as angiospermas é um único grupo que tem uma flor propriamente dita, com toda uma divisão e separação de estruturas, além de um óvulo dentro de um ovário, que após a fecundação vai se transformar em semente e fruto. Esse grupo apresenta cerca de 257 mil a 300 mil espécies. Esse número não é um número fechado ainda. Muitas espécies ainda são encontradas, espécies novas são publicadas, além do que alguns nomes ainda estão sendo resolvidos. Cerca de 13.678 gêneros, 450 famílias, sendo que no Brasil nós temos um pouquinho mais da metade das famílias, 226 nativas e 37 famílias em que há espécies apenas cultivadas, que foram trazidas de outros países. Tradicionalmente, isso desde a Grécia Antiga, as angiospermas são classificadas como monocotiledôneas e dicotiledôneas. Entretanto, com a primeira publicação desse grupo, APG, denominado de Angiosperm Phylogeny Group, em 1998, essa classificação deixou de ser aceita. E não poderíamos mais considerar somente as angiospermas como monocotiledôneas e dicotiledôneas. E qual que foi a principal característica? Além de um número crescente de análises filogenéticas que realmente mostraram que o que nós chamávamos de dicotiledônea não era um grupo monofilético, além dessas constatações de análises feita a partir de dados de DNA, uma importante característica morfológica é a abertura do grão de pólen. O grão de pólen, que é o gametófito masculino, ele surge pela primeira vez no grupo anterior, denominado de gimnospermas. E esse grão de pólen, em gimnospermas, ele tem uma única abertura, um poro ou uma fenda, pelo qual será formado o tubo polínico para que ele adentre na estrutura feminina e faça a fecundação. Então, pela primeira vez que surge o grão de pólen, ele tem uma única abertura. E essa característica se manteve em alguns grupos de angiospermas e em outros não. Então, após as primeiras publicações da APG, a classificação clássica entre monocotiledôneas e dicotiledôneas não foi mais aceita, devido à abertura do grão de pólen, mas também devido a outras características filogenéticas que mostraram uma separação desses grupos. Então, nessas propostas mais recentes, nós teríamos o quê? Um grado chamado Diana, que é composto por famílias basais, que não representam um grupo monofilético, por isso que é chamado de grado, além de um grupo denominado de magnolídeas. Tanto o graduano como as magnolídeas, elas são conhecidas atualmente como grupos basais. Teríamos as chamadas monocotiledôneas, e esse grupo ele continua coeso e é o mesmo grupo reconhecido desde a antiguidade. Então, em relação às monocotiledôneas, nada se modificou. E um outro grupo, denominado de eudicotiledôneas, que seriam as dicotiledôneas verdadeiras, digamos assim. Dentre esses grupos, tanto o graduana, as magnolídeas, que são os grupos basais, assim como as monocotiledôneas, apresentam apenas uma única abertura no grão de pólen. Entretanto, esse grupo maior, que realmente representa a maior diversidade de angiospermas, ele apresenta uma característica derivada, que é um pólen com 3 aberturas. Então, esse dado, junto com outros dados, promoveu e fizeram apoio a essa nova proposta de classificação, em que nós não teríamos mais somente monocotiledôneas e dicotiledôneas, mas sim os chamados grupos basais, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Lembrando que, em relação às monocotiledôneas,
nada se modificou. O mesmo grupo reconhecido anteriormente continua sendo reconhecido como monocotiledôneas. Porém, aquilo que chamávamos anteriormente de dicotiledônea, ele era composto pelo quê? Os grupos basais e as eudicotiledôneas. Então, o que chamávamos de dicotiledônea hoje não é mais aceito. Ele foi separado entre grupos basais e as eudicotiledôneas. Falando um pouco dos grupos basais, das angiospermas basais, nós temos o grado Ana, né, que corresponde a várias famílias, que seriam as famílias que se acredita que surgiram primeiro na evolução das angiospermas, e uma como das mais conhecidas no Brasil, nós podemos dizer a família ninfácea das ninféias e vitórias régias, né, em que você tem plantas aquáticas com flores muito vistosas, cheias de pétalas, cheias de sépalas, cheia de estruturas femininas e masculinas, de estames e carpelos, e que por muito tempo foi considerado como seria uma flor inicial de uma angiosperma. Mas isso depois, com os registros fóssil, acabou não sendo mais aceito. Por quê? No registro fóssil, o primeiro registro fóssil de angiosperma, na verdade, ele contradiz o que se acreditava anteriormente. Porque no primeiro registro fóssil, nós temos flores pequenas, com poucas sépalas, com poucas pétalas, ou seja, com pouca quantidade de partes florais em seus verticilos. O outro grupo de angiospermas basais, as magnolídeas, elas apresentam características compartilhadas tanto com monocotiledôneas como eudicotiledôneas. Por exemplo, boa parte das angiospermas basais possui um pecíolo, uma haste que liga a folha no ramo. Boa parte das angiospermas basais também tem uma folha toda reticulada, com uma nervação primária, secundária e terciária. Em contrapartida, quando falamos das partes florais, alguns grupos de angiospermas basais lembram características de monocotiledôneas. Por quê? Apresentam flores trímeras, com 3 sépalas, 3 pétalas, 3, 6, 9 estames ou múltiplos. Então, flores trímeras. Aqui é um exemplo, que é uma flor da família Laurácea. Aparentemente, nós podemos achar que ela tem 6 pétalas, mas, na verdade, 3 são mais externas e 3 são mais internas. E ela tem 9 estames. Então, é uma flor trímera. Outra característica bastante interessante nas famílias basais é que em algumas famílias, tanto os estames quanto os carpelos não têm uma diferenciação nítida. Então você tem estames com um formato um pouco mais achatado, mas sem a distinção entre filete e antera. Em contrapartida, também, nós temos uma parte feminina sem distinção entre estigma, estilete e ovário, mas apenas um carpelo, uma folha fechada, portando os óvulos no seu interior, com uma área estigmática. Entretanto, quando entramos no grupo das monocotiledôneas, e esse grupo, como eu já falei anteriormente, ele é o mesmo reconhecido desde a Grécia Antiga, em que envolve as gramas, orquídeas, lírios e outras. Esse grupo, ele apresenta algumas características morfológicas bastante interessantes e que nos permite reconhecer uma monocotiledônea, como, por exemplo, o tipo de raiz. Então, nas monocotiledôneas, nós temos uma raiz chamada de fasciculada ou cabeleira, em que não há uma raiz principal, mas todas as raízes se desenvolvem de maneira semelhante. Então, uma raiz fasciculada ou cabeleira. Temos também, na grande maioria, folhas que não têm um pecíolo, ou seja, um eixo que vai prender ela no ramo, mas sim é a estrutura da base alargada, conhecido como bainha, que vai inserir esta folha no ramo, como aqui nessa foto e nesta outra foto. Então, além da forma de inserção, que geralmente é por bainha, na folha das monocotiledôneas, geralmente nós temos uma nervação paralelinérvia, como aqui no caso dessa orquídea e no caso dessa bromélia. Então, geralmente, a nervação é paralelinérvia. Você não tem uma nervura principal mais desenvolvida que as demais, mas todas elas estão em paralelo. Outra característica, geralmente, das monocotiledôneas é ter flores trímeras.
Nesse caso aqui, nós temos uma espécie de Amaryllis, uma espécie ornamental, em que as 3 mais externas são as sépalas, as 3 mais internas são as pétalas, e nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 estames. Então, uma flor trímera, ela tem os verticilos compostos por 3 partes ou por múltiplos de 3. Então, geralmente, as monocotiledôneas têm flores trímeras. A grande maioria das monocotiledôneas são ervas, ou seja, não tem um caule lenhoso, não tem um aspecto arbóreo. Aqui no caso nós temos uma erva epífita, né? Uma erva que usa como apoio uma árvore, ela não é uma parasita, tá? Ela só usa como suporte. E a grande maioria das monocotiledôneas são herbáceas. Nós temos algumas espécies arbóreas com aspecto arbóreo? Sim, por exemplo, as palmeiras. Entretanto, o crescimento secundário de uma monocotiledônea, ele é a partir do parênquima e não do xilema e floema secundário. Ou seja, quando nós observamos o caule interno de uma palmeira, ele tem aquilo que nós chamamos de palmito. E o que vai dar a consistência para o tronco realmente é a parte mais externa, que é o parênquima. Já quando falamos das eudicotiledôneas, também podemos apontar algumas características morfológicas que nos ajudam a identificar. No caso das eudicotiledôneas, ela tem um tipo de raiz chamada de axial ou pivotante, em que você tem uma raiz principal e a partir dela você vai ter raízes secundárias, diferente das mono, que tem aquela raiz fasciculada ou em cabeleira. Em relação à folha, também podemos apontar alguma diferença. Monocotiledônea, geralmente bainha. Eudicotiledônea, geralmente o quê? Um pecíolo. Nervação da folha. Monocotiledônea, nervação paralelinérvia. Eudicotiledônea, uma nervação toda reticulada, em que você tem nervura primária, nervura secundária, nervura terciária e assim por diante. Todo um retículo de nervação nesta sua folha. Em relação às flores de eudicotiledôneas, elas são pentâmeras ou tetrâmeras, ou seja, em número de 4 ou 5. Temos 2 exemplos aqui de pentâmeras. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pétalas, que é o que nós conseguimos contar pela foto. Então, flores pentâmeras. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pétalas, uma flor tetrâmera. Além dessas diferenças morfológicas, que são mais fáceis de visualizar e analisar, nós temos outras que são mais difíceis e às vezes necessita de um microscópio, né, que seja feito um corte, uma lâmina. Que seria o quê? A abertura do grão de pólen, em que nós temos apenas as eudicotiledôneas com 3 aberturas, os números de cotilédones, monocotiledôneas, 1 cotilédone, eudicotiledôneas, 2 cotilédones e os grupos basais também 2 cotilédones. E a forma de distribuição do xilema e floema também tem diferenças entre as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Então, para finalizar, atualmente não podemos mais considerar apenas mono e dicotiledôneas. A atual classificação das angiospermas prevê grupos basais, as monocotiledôneas e também as eudicotiledôneas. Lembrando que o que nós temos atualmente como grupos basais e eudicotiledônea era o que nós chamávamos anteriormente de dicotiledônea. Então, angiospermas, grupos basais, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Por hoje é isso.